A noite já ia se encerrando quando a turma da revista Oeste soltou uma reportagem que eu quero compartilhar com vocês. Infelizmente, né, o Supremo Tribunal Federal possui certos elementos que riem, zombam, que escarnecem até de roubo de processo. É exatamente isso que você vai ouvir agora. O Brasil já conheceu o mensalão, o petrolão, e agora, provocada pelo senador da República, Alessandro Vieira, será que agora vai surgir a máxima tofolão também? Mas o que transforma essa pergunta em algo explosivo é um vídeo antigo, de 2014 aproximadamente, que voltou a circular com força nas redes sociais. Nele, o hoje ministro, o cara é ministro do Supremo Tribunal Federal, relata, rindo, escarnecendo, zombando. Ele ri, né? Então ele põe a público um episódio de roubo de processo judicial, tratado não como crime, como foi, como é, mas como um ato heróico, digno de aplausos. As gargalhadas, o Toffoli diz isso. Você está pronto para sentir revolta, indignação como este coronel aqui? Você está pronto para ver esse vídeo mesmo? Olha, aqui é um conselho. Não assiste não, vai embora. Porque é tão revoltante o que você vai ver agora. Uma pessoa saiu completamente prejudicada, tá? Porque alguém surrupiou um processo. E um ministro do Supremo Tribunal Federal conta isso nas gargalhadas. Eu fui assessor jurídico do 7º Comando Aéreo durante 8 anos da minha vida. E eu vi a conduta de vários juízes federais, homens íntegros. Eu conheci vários deles, conheci não. Eu conheço vários juízes federais com quem eu trabalhei. E não somente esses, mas também da Justiça Militar da União. Eu nunca vi um comportamento tão absurdo como vocês verão agora. Eu estou te dizendo, é melhor você ir dormir, porque você vai se revoltar. Você vai se revoltar como eu. Se você quer assistir, agora veja bem, tá? Ele ri como se fosse um ato heróico digno de aplauso. Roubar processo. Rir disso. Contar a história em público. E hoje, após anos, né? Assistir decisões que retiram investigações das mãos da Polícia Federal por ele, esvaziam apurações por ele e levantam suspeitas sobre interferência direta em casos sensíveis. O Banco Master. Coincidências demais? O que antes parecia uma piada de bastidor que vocês vão ver, agora soa como uma confissão de um método. Parece que vale tudo. Eles fazem qualquer coisa, topam tudo. Um modo de agir que ajuda a entender por que tantos processos somem, travam ou mudam de rumo quando se aproximam de certas figuras. Eu quero deixar bem claro que isso aqui não é um ataque pessoal. Tá? Trata-se de fatos, são realidades, são falas e consequências que agora estão vindo a público. E a pergunta permanece cada vez mais difícil de ignorar. Agora teremos o tofolão? Vão deixar isso aí acontecer mesmo? Assista, reflita. Porque quando quem deveria guardar a lei passa a achar graça ao invés de violá-la, perdão, passa a achar graça em violar essa lei,
Desculpa, gente, é que é revoltante demais, tá? O problema deixa de ser jurídico e passa a ser institucional, como eu tenho dito aqui para vocês, tá? Vamos assistir sem mais delongas, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver se ao menos, né, deixa a gente passar um vídeo sem que haja uma tentativa de derrubar, né, mais uma vez. Vamos lá assistir. Uma provocação bastante interessante que o senador Alessandro Vieira fez no seu perfil da Rede X hoje. Ele fez essa pergunta, até quero ouvir a bancada a respeito. Já dá para chamar este escândalo de tofolão ou ainda está cedo? Mas antes de ouvi-los, deixa eu aproveitar também, porque desde ontem, né, aliás, durante toda essa semana tem circulado nas redes sociais um vídeo do ministro Dias Toffoli, lá de 2014, acho que ele estava concedendo uma entrevista ali para um podcast, e ele fala de um caso, de um episódio em que ele lembra, e ele descreve ali que um processo foi roubado, e aí o caso foi resolvido. E ele fala assim, se vangloriando do amigo, inclusive que ele delatou o nome do amigo nesse podcast. Vamos conferir esse vídeo que tem circulado nas redes sociais. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Aí, Alexandre, tem que bater palma pro Vladimir, que roubou o processo, segundo o Dias Toffoli. Quer comentar? Tem que bater palma para os examinadores dos concursos que reprovaram o Toffoli. Ele acha engraçado roubar um processo. Claro, para quem fez o que ele já fez até agora e fará, se não for preso, é engraçado até. Ele começou como ladrão de processo. É isso. Batedor e acha de graça. processo. Eu nunca vi alguém rir, e olha que a turma que fica próxima dele está disposta a rir da piada antes que termine, né? Depois que ele virou autoridade. Eu nunca vi ninguém bater palma para o que o Toffoli fala. Primeiro porque ele fala coisas que só são engraçadas para ladrão. Depois, porque ele não consegue melhorar roda nenhuma. Uma vez nós adotamos esse critério na Veja, já contei aqui. Vamos contratar para a editoria de artes e espetáculos, que sai muito, se relaciona com muita gente, fica no meio de plateias e tal. Vamos contratar com o seguinte critério: precisa saber escrever, e precisa melhorar a roda. O Toffoli melhora alguma roda? Faz de conta que ele chega e senta aqui. Daria uma bela entrevista, está convidado. Mas piora qualquer roda, né? Sem dúvida. Piora. Talvez por isso também ele se esconda quando vai fazer algum negócio. E certamente teremos que esconder aqui os processos, né? Exatamente. E não só Tudo. os processos. Queremos esconder tudo aqui exatamente. da mesa. Diga, Alexandre. Eu acho que quem roubou foi o Vladimir Lenin, porque os fins justificam os meios, era para sair um conjunto habitacional, né? Uma coisa assim. Mas me chamou a atenção que ele parece que é o único que acha graça, o primeiro a achar graça do que está contando. E não tem graça nenhuma. Agora, imagina se alguém rouba o que está lacrado lá do Master. Será que é isso que está levantando essa ideia, né? Lá em 2014, num momento de profecia, porque ele tirou esses processos da Polícia Federal. Está tirando a vontade da Polícia Federal de investigar. Tirou da primeira instância o caso Master. Eu acho que está aprendendo muito com esse Vladimir.
Então, gente, é ou não é para você se revoltar? Esse é o comportamento de um juiz da Suprema Corte. Sabe por que isso acontece? Porque alguns generais não levaram para frente o relatório das Forças Armadas. E com isso, o voto é contado secretamente pela caixinha mágica. Você aperta o botão e a partir dali a maquininha mágica, a caixinha mágica assume o processo. A partir dali, quando você aperta confirmar, virou pulso elétrico. A partir daí você já não tem mais controle de nada. Ela registra o que ela quer, como ela quer, sem você ver. Você pode ver, ok. E o pior, ela conta como ela quer. E aí ela diz, o presidente é fulano. O cara é empossado e coloca gente desse calibre na Corte Suprema do país. Vocês estão entendendo por quê? Porque os militares, alguns, não levaram o relatório das Forças Armadas para frente, que pediam uma inspeção antes do segundo turno. Aí o que acontece? A urna assume tudo. Depois que você aplica ali o confirma, vira pulso elétrico, vai por dentro de um fio que as Forças Armadas disseram que não podem atestar como seguro. Vai por ali, por dentro do fio. Você não consegue ler pulso elétrico. Você não consegue ler bits e bytes, quando é resultado de uma máquina colocando na memória o que você votou. Fica ali dentro. Bom, agora ela vai contar aquilo que está ali, do jeito que ela também registrou, do jeito que ela quis. O Davi Cardoso hoje disse uma coisa. Eu queria até mandar um abraço. O Davi Cardoso, ele gravou para o meu grupo. Tá? Ele gravou para o B38. Obrigado, tá, Davi? O Davi Cardoso disse que os maiores inimigos hoje da nação brasileira são as Forças Armadas. Deixa a sua opinião, tá? E para fechar tudo, a lanterna está aqui, ó. A lanterna está aqui. Gente, nós estamos vendendo muito disso aqui. Por favor, tome consciência. De 490 a original, nós estamos entregando por 340. Defenda-se. Antes que eu pare de vender, vocês pediram o ano inteiro para eu voltar a vender. Eu não ia mais nem vender em janeiro. Está à sua disposição, tá? No link da descrição ou no primeiro comentário aí do vídeo. Deixa eu ver quem é que está falando aqui. Osíris, parabéns, obrigado. O Claudemir, a que nível chegou? É lamentável, que Deus nos livre dessa gente. A Marilene está ali espantada, né? O José Carlos diz, Deus está agindo. O que mais, gente? Boa noite, patriotas, diz o José. Boa noite, Coronel Cury. Mais uma boa noite, vários, né? A Cidinha também. O Edson diz que o spray dele chegou, graças a Deus. E o Edson também diz, o xadrez 5D fracassou e estão todos presos agora. Bom, gente, meu abraço para vocês. Lembre-se, defenda a sua família, tá? Eu, se fosse você, eu compartilhava isso aqui. Tá? Para vocês verem o nível de um dos integrantes da Suprema Corte do seu país. Tropa, dispensa